que ao longo do mês de setembro, aqui no meu perfil, eu realizei lives todas as sextas-feiras, e em função do Setembro Amarelo, um mês de mobilização em torno de ações e condutas em prol da saúde mental, sempre trabalhando com temas sensíveis. Entretanto, nos 3 encontros anteriores, nós trabalhamos comigo mesma, dona do perfil, sendo entrevistada. Trabalhamos com estudantes de psicologia, eu dei uma aula e nesse momento a gente está tendo a honra, a alegria de receber hoje aqui no nosso perfil uma convidada muito especial. E por que, em primeiro lugar, nós escolhemos esse tema? Como eu disse, nós estamos trabalhando com temas sensíveis da educação. E essa semana, do dia 21, né, agora até o dia 24 de setembro, é a semana da conscientização inclusiva da pessoa com deficiência. Não só estamos numa semana, né, de luta, uma semana em que essa questão está sendo marcada, como esse também é um tema totalmente compatível com o nosso perfil. Perfil que trata de questões de psicologia, de questões de psicanálise, de questões de educação de modo geral. E aí, o que me fez convidar a Cristiane Marol? Alguns motivos, e eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês a conhecerem. Quem está entrando aí, vai aos pouquinhos entrando e conhecendo a Cris. Cristiane é pedagoga de formação, com especialização em psicopedagogia clínica e institucional, com uma ampla experiência em escolas. Cristiane já atuou em todos os segmentos da educação básica e, nesse momento especificamente, ela trabalha com o ensino médio. Então, a Cristiane é uma pessoa que com certeza vai agregar muito e traz muitas informações relevantes para esse tema e para essa live de hoje. Além disso, eu tenho uma história particular e muito bonita com a Cristiane. Numa das últimas escolas em que eu estive como psicóloga, né, como orientadora educacional, ao sair da escola, ao me desligar, foi a Cristiane quem me substituiu. E a Cristiane foi uma pessoa com a sua generosidade, com a sua sensibilidade, que mostrou na prática que não há nenhuma necessidade de, porque uma pessoa está saindo e a outra está chegando, de haver qualquer rusga, qualquer competitividade, e essa passagem foi feita de uma forma muito bonita, muito tranquila, muito parceira, realmente com muita generosidade por parte da Cristiane. Então, assim, nesse momento, quando eu a convido para falar em inclusão, eu, na verdade, estou convidando uma pessoa que foi extremamente inclusiva num momento importante da minha vida, no momento em que eu estava muito triste, porque sair de uma instituição é uma coisa muito triste, e se talvez eu não tivesse recebido o apoio, a acolhida, e encontrado a Cristiane, que é uma pessoa tão especial, eu não tivesse vivido isso da maneira como eu vivi. Então, tê-la aqui hoje comigo no meu perfil é uma alegria, é um prazer, mas acima de tudo é uma grande, grande honra. E aí, além disso, existe um outro motivo para, nesse momento, eu convidar uma pedagoga. Por quê? Eu tenho falado muito sobre essa questão do meu curso, eu vou trabalhar com estudantes de psicologia, com psicólogos, mas é muito importante a gente pontuar o quanto a presença de profissionais de diferentes especialidades, de diferentes áreas, é fundamental no trabalho nas escolas. Então, eu sempre trabalhei em equipes, sempre dialoguei com outros saberes e sou da área de psicologia de origem, mas sempre trabalhei com pedagogos, fonoaudiólogos, pessoas de outras áreas com outras licenciaturas em educação e sempre foi uma experiência extremamente positiva. E vocês vão ver ao longo dessa live, fazendo aí um pequeno spoiler, que um dos pontos que nós apresentamos como alternativa para o trabalho de inclusão é exatamente esse trabalho com equipes multidisciplinares ou interdisciplinares. A existência de profissionais de diversas áreas só engrandece esse trabalho, só traz benefícios à escola e especialmente às pessoas que necessitam ser incluídas. Bom, então para introduzir aí de fato a live,
Eu vou começar com uma breve reflexão. Quando nós pensamos em falar em inclusão escolar, nós pensamos, em primeiro lugar, na sociedade como um todo. Nós vivemos uma sociedade que é efetivamente inclusiva? Essa é uma pergunta. Eu mesma vou responder essa pergunta, né? Acredito que não. Acredito que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente excludente, na medida em que, por exemplo, se nós olharmos nas ruas, como são as nossas vias de acesso, por exemplo, para pessoas que são cadeirantes? Como é o nosso asfalto? Como é o nosso calçamento? Existe respeito, por exemplo, no estacionamento dos carros? Quando nós estamos caminhando nas ruas e nós precisamos que um cadeirante passe por aquele espaço. E aí eu estou citando um exemplo básico, simples. Na medida em que nós não temos uma sociedade inclusiva, nós temos uma escola incrustada nesse seio social. Portanto, muito dificilmente hoje nós temos a escola de caráter inclusivo que nós precisamos ter, que nós necessitamos ter. Entretanto, hoje já existem leis, porque a sociedade avança, os movimentos avançam, né? E já existem leis que garantem o direito de todas as crianças à inclusão escolar. Então, eu começo com a minha primeira pergunta para minha querida Cris, se você quiser fazer alguma apresentação sobre você antes de começar também. Então, Cris, a gente começa com a minha primeira pergunta, né? Diante dessa assertiva de que é importante incluir e diante dessa necessidade, inclusive legal, com relação à inclusão, como você, com toda a sua experiência, vasta experiência nas escolas, entende que as escolas deveriam se preparar para levar adiante um projeto de inclusão? Claudinha, assim, a primeira coisa que eu queria falar, dentro do que você falou sobre nós nos conhecermos, era uma coisa que eu falava para os nossos alunos na época, que eu não entrei para te substituir, porque eu acredito que as pessoas são insubstituíveis. Quem é cargo? Eu entrei no lugar da orientação profissional, que naquele momento estava vago com a sua saída, mas jamais para te substituir. Né? E eu acho que isso foi que fez a gente se aproximar, a gente saber que nós somos pessoas diferentes e que há espaço para todos os diferentes. E isso tem a Exatamente. prática inclusiva em todos os momentos da vida, porque muitas vezes a gente pensa na inclusão só nas pessoas com alguma necessidade especial, e a inclusão ela está presente em todas as nossas dificuldades, inclusive de quem não tem dificuldades tão visíveis, né? Uhum. Eu acho assim que a primeira coisa importante para mim, enquanto profissional, é ter vindo da sala de aula. Então, eu tenho essa vivência da dificuldade do professor, e eu acho que hoje o maior investimento que a escola precisa fazer para que a inclusão ela saia do papel e se torne uma prática constante é a capacitação dos professores. Né? A inclusão ela chegou de uma maneira muito imposta aos professores e não deu instrumentos aos professores para trabalhar. Então, as pessoas que estão mais sensíveis ao tema foram procurando se engajar, foram procurando estudar por conta própria. As escolas, de alguma forma, foram cobrando muito das pessoas, mas sem ter esse retorno. É preciso investir em formação dos profissionais de educação de todo. Eu acho que os professores diretamente, porque são os que lidam realmente direto com os alunos, mas todo o entorno, e aí inclui até a gente na orientação também. Que tipo de ações a escola pode promover para facilitar e para incentivar esse tipo de estudo, Cristiane? Eu acho que oferecer cursos para os professores, ter semana de estudos, facilitar o acesso a cursos que são oferecidos fora, palestras, o máximo que a gente pode ouvir e trocar, né? Ler.
A gente fala que a escola precisa dar livros também, né? O acesso a quanto mais livros. Toda vez que eu ganho um livro de presente, eu fico super feliz. E na escola que a gente trabalhou, tem essa prática, né? De vir e mexe, você está na sala e chegar um livrinho de presente. Eu acho isso muito bacana. A inclusão precisa estar dentro desses livros que a gente ganha, que a gente lê, como um assunto que hoje em dia ele não é mais uma situação de escolha. É uma necessidade, é uma realidade. É uma realidade legal, porque tem uma lei que vem gerando aí controvérsias entre as pessoas que desconhecem a lei, porque a lei ela não é optativa, ela é normativa, ela diz que as pessoas têm que acolher os diferentes, têm que receber essas crianças, esses adolescentes, enfim, esses estudantes. Então, nós precisamos estar preparados para ela. Não é mais uma coisa assim, essa escola tem esse perfil, essa escola tem aquele perfil. Não, não tem isso. Todas as escolas precisam estar abertas aos alunos com necessidades especiais, aos alunos que tenham alguma questão. Não tem mais a escola de alunos assim, a escola de alunos assim. Inclusive a Roberta Almeida, que é psicóloga de São Paulo, minha colega, né, de profissão, e que teve durante a pandemia em vários cursos, está dizendo exatamente isso, né, que é a questão da leitura, do livro, o incentivo à leitura é importantíssimo. Já fez aqui um elogio à forma como você está abordando o tema, nós estamos aqui abordando o tema nessa live. Muito obrigada, Roberta. Agora, Cristiane, quando você fala da questão da formação dos professores, nós sabemos que não existe uma mesma forma de lidar com a questão da inclusão entre os professores e que existem aqueles profissionais que são mais sensíveis e que são menos sensíveis, outros que são menos sensíveis à questão da inclusão. Como estimular essa sensibilização mais generalizada no corpo de professores? Você, inclusive, que veio da sala de aula, que tem a sua raiz, né, como professora, o que é fundamental, como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que, num primeiro momento, há uma resistência. Em todas as situações de inclusão que eu vivi, a primeira coisa é assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então tem uma resistência. Quando as pessoas que são mais sensíveis começam a botar a mão na massa e mostrar que é possível, as pessoas que estavam mais reticentes, elas começam a ver que aquilo não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas querem dizer que são. E é contagioso. Você tem, quando um começa a fazer, vai puxando os outros. É claro que tem pessoas que têm um dom, tem pessoas que se apaixonam pelo tema, tem pessoas que fazem porque tem que fazer, mas fazem muito bem, mesmo tendo que não tendo essa paixão, fazem muito bem. E é isso, vai ter que fazer. E a gente quebra a resistência mostrando que é possível. Mas para mostrar que é possível, tem que estudar, tem que ter instrumentos. E é quase que uma contaminação, né? Na verdade, os olhos que brilham em torno do tema da inclusão, eles vão contagiando os outros colegas, né? Professores e professoras, educadores de forma geral, para comprarem essa causa, que é uma causa super importante, né? Ô, Cláudio, eu te digo assim, que eu já tive mais de uma experiência onde o professor, que era o mais resistente, vestiu, em vez, eu brinco, não vestiu a camisa, a calça, a meia, a cueca, tudo, 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 tudo. A pessoa que difícil, só faltava correr quando você falava inclusão. E que quando se viu naquela situação de ter que fazer e vivenciou o aluno de inclusão, a situação da inclusão, virou assim o jogo de uma maneira de chegar, te dar ideias, ver possibilidades que a gente não tinha. Então, esse comprometimento, primeiro a instituição tem que estar comprometida. A instituição estando comprometida, quem está lá tem que estar. Uma pergunta importante, você que tem essa vivência em todos os segmentos da educação básica, né, lá da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, agora nas séries finais, né, da educação básica no ensino médio, você acha que há diferenças entre os segmentos com relação à aceitação e ao trabalho de inclusão? Se há, que diferenças são essas?
Eu acho assim que há uma diferença grande no trabalho, porque no Fundamental 1 e no infantil existe um facilitador, que é você ter geralmente uma professora, duas professoras responsáveis por aquele grupo. Então, elas conhecem muito bem os seus alunos, elas conhecem de uma maneira mais próxima do que aquele professor que ele tem que entrar por alguns tempos em várias turmas. Para esse professor é mais difícil. E aí eu não culpo o professor. E, na verdade, eu não culpo ninguém. É um sistema que é diferente. Então, esse sistema faz com que essa coisa da inclusão seja mais trabalhosa, no Fundamental 2 e principalmente também no ensino médio. O professor do ensino médio, geralmente, ele dá aula em muitas turmas, em muitos lugares. E para ele estar ali sabendo das dificuldades daquele aluno e construir um novo trabalho, ele precisa de muito auxílio. E precisa também que a instituição dê para ele esse tempo. Porque não adianta você ser professor e a gente continuar também com aquela mentalidade que professor é uma pessoa que vai levar tudo para casa e vai passar o final de semana debruçado sobre isso, né? Perfeito, Cristiane. Já trabalham dando ao professor tempos extras onde ele não está em sala de aula, mas ele está preparando material de inclusão. É uma coisa importante de se pensar, porque o professor, desde do infantil ao ensino médio, precisa desse tempo de preparação de material. No infantil, você ainda encontra mais braços falando a mesma linguagem, mas vai especializando. Por exemplo, para ajudar um professor de física, eu posso ajudar ele na parte comportamental do aluno, mas no que rege o conteúdo, eu não tenho propriedade para falar, não tenho. Já na educação infantil, quando a gente estuda educação, você vive o magistério, você vive a pedagogia, você tem mais propriedade em relação ao conteúdo, aos objetivos daquela fase. No Fundamental 1, a mesma coisa. Vai especializando em relação às matérias, já fica diferente. Porque o professor ele é especialista na matéria dele. Ele tem aquele viés da educação já diferenciado e a gente tem o viés do conteúdo diferenciado. Então, e aí exatamente o que você apontou antes, essa questão da vontade política da escola, né? Política no sentido mais amplo da palavra, né? É necessário que haja vontade político-pedagógica por parte da instituição para que esse trabalho ele se dê até os anos de terminalidade que nós chamamos, né? Da educação básica lá no final do ensino médio, né? Até porque, Cláudia, antigamente você tinha assim, um aluno de inclusão que entrava, cursava educação infantil, e você dizia assim, no Fundamental 1 ele não vai dar conta. No Fundamental 2 ele sai da escola. Não tem como um aluno desse seguir o ensino médio. E hoje, assim, é de uma felicidade imensa a gente ver esses alunos no ensino médio, sim. Então é possível, né, Cris? Em escolas extremamente julgadas e vistas como tradicionais. Então, você vê isso acontecendo no Fundamental 2? Sim. E você vê isso acontecendo no ensino médio? Sim. Eu te diria que a gente engatinha às vezes, né? Mas a vontade e o comprometimento tem feito com que isso vá seguindo. Não Agora, não para mais em determinado segmento. Agora, a partir daqui não existe mais aluno de inclusão. Esse discurso... Deixa eu te... aproveitando essa sua fala, esse tema, né, da inclusão, primeiro que eu acho que é um tema que ainda gera muita dúvida, né, principalmente no senso comum, entre nós educadores, é claro que a gente está mais habituado, mas no senso comum acho que ainda gera alguma dúvida, né, existe alguma dúvida, existe muito preconceito, né, e quando se pensa em inclusão, o que eu vejo, né, assim, no meu convívio, é se pensar num aluno estereotipado. E, na verdade,
o que a gente tem é uma gama de situações, né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa extensão do termo inclusão? Assim, a inclusão, inicialmente, as pessoas vão pensar naquelas coisas, naquelas situações que são mais características. Ah, é o aluno com síndrome de Down, é o aluno autista, é o aluno com TDA, é o cego, ou é o deficiente auditivo. Também. Porque hoje você também tem um aluno que não tenha uma situação dessa, mas ele está num momento de vida onde ele tem crises de ansiedade. E eu preciso fazer um trabalho diferenciado com esse meu aluno, ele tem que ter um acolhimento diferenciado. Com a pandemia, então, a gente teve assim, muitos alunos com síndrome de pânico. E que o retorno à escola de um aluno de ensino médio teve que ser quase uma adaptação como a gente faz na educação infantil, que ele vai voltando em horários menores, que a gente vai vendo as possibilidades desse aluno. Não, ele está aguentando ficar muito tempo. Não, ele não está aguentando. Tudo isso abraça a inclusão. Tudo isso. Uhum. Não está perdendo aula. Mas se ele está dentro de sala, naquele estado, ele está perdendo muito mais do que a aula. Então, ele precisa que naquele momento a gente repense. Não, ele tem uma apresentação oral e a gente vai ter que deixar esse aluno se apresentar individualmente, num primeiro momento. O que a gente vai construir para ele sair disso e voltar a falar em público? Ou esse aluno que não está conseguindo ir para a escola e passa mal. Eu tive alunos que passavam mal, de verdade, fisicamente passando mal. O que eu posso fazer para que esse meu aluno se acalme? E aí vem as parcerias externas que são fundamentais. Todas as pessoas que atendem o aluno têm que atender a escola também. Né? Não funciona, eu falo assim, nós somos um time que tem o mesmo gol. Né? Não existe o time da família, o time da escola, o time dos especialistas. Existe o time do Joãozinho, o time da Mariazinha, que se une, né, para fazer gol. E eu brinco muito assim, um está na posição de atacante, outro às vezes vai para defesa, às vezes troca de posição, mas somos do mesmo time. Não podemos pensar que estamos em times opostos, porque isso sempre dificulta a vida do aluno. Não dificulta só o meu trabalho, ou só o seu trabalho de psicóloga, ou a vida da família, não. Dificulta a vida do aluno. E ele é que é o nosso gol. É ele É. é para ele que a gente está unindo forças. Então é preciso que a gente entenda que a inclusão ela abrange sim todas essas síndromes, todos os transtornos, mas também existem situações de dificuldade de aprendizagem, às vezes de excesso, ao contrário, do aluno que aprende com muita facilidade e fica desinteressado, ou um aluno que está passando por um problema familiar. E isso é inclusão também. Naquele momento, aquele aluno é um aluno de inclusão. Uhum. É, eu costumo ver essa questão do gol, né, que é uma imagem muito bonita que você faz, como o dia de conclusão, de cerimônia de conclusão. Eu acho que o nosso gol é ver aquele aluno pelo qual nós batalhamos da escola, os professores, a família, os especialistas e o próprio estudante, né, o próprio aluno e a aluna, conseguiram chegar lá no último dia e receber aquele certificado de conclusão de ensino médio, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque principalmente nessas séries finais, a gente, como você falou, né, o ensino vai se especializando e as expectativas acerca do que o aluno deve aprender, elas vão mudando, né? E também vão aumentando de nível, né? Como se o sarrafo fosse aumentando, se fosse um salto em altura, como se o sarrafo fosse aumentando, né? Como é que tem que ser esse trabalho de relativização ou de readequação nas avaliações, na forma de enxergar esses estudantes? Na verdade, isso tem que ser visto caso a caso, né? A gente vai aprendendo que não tem uma receita.
Porque mesmo quando você tem uma síndrome, você tem um aluno que tem um grau maior, outro aluno que tem um grau mais leve. Então, isso tem que ser visto caso a caso. E para isso existe o PEI, que é o plano Uhum. individualizado. A gente precisa montar um planejamento adequado para aquele aluno. Um planejamento onde o que ele vai aprender está dentro das possibilidades dele. Principalmente, Cláudia, eu acho que porque hoje em dia, com toda a facilidade que a gente tem de acesso à informação, o conteúdo ele é importante sim, mas mais que Uhum. o conteúdo, a gente tem que trabalhar a autonomia dos nossos alunos para aprender. Então, esses Uhum. alunos, hoje eu conversei, hoje não, foi ontem, eu conversei com um tutor dos meus alunos. E a gente estava chegando à conclusão de que nós precisamos trabalhar esse nosso aluno para que ele tenha autonomia, para ele saindo dali, ele saiba fazer um passo a passo sozinho dentro do que ele consegue fazer. Que ele consiga se Aham. está dentro disso. Então, o conteúdo ele é reduzido para que a gente possa dar para esse aluno instrumentos de autonomia. Não adianta a gente querer que o aluno atinja a matéria X de língua portuguesa, X de matemática, e ele sequer consegue escrever direito, copiar do quadro direito, transpassar de um lugar para outro. Então, o que a gente vai focar? Como a gente pode organizar as habilidades dele de maneira que ele acompanhe o conteúdo, mas que ele não precise que eu fique ali o tempo todo do lado dele. Que o professor possa dar para ele um norte e ele seguir aquilo. E aí a gente trabalha com 500 mil estratégias diferentes, né? Você usou dois termos que são muito específicos da inclusão. Como nós temos pessoas aqui que são de várias áreas, eu vou pedir para você esclarecer os dois termos. Um termo foi o PEI, né? Queria que você desse uma explicada para as pessoas o que é um PEI. E o outro termo foi tutor. O que é um tutor, Cristiane? O que é um PEI e um tutor? Vamos lá. De estudo, um plano educacional individualizado, onde a gente anota estratégias. O que a gente vai fazer, o que a gente observa desse aluno nesse momento e o que a gente vai usar de estratégias com ele. Aí a gente usou essas estratégias, a gente faz uma avaliação para seguir. Aquilo funcionou? Não está funcionando? Você estabelece um tempo para aquilo acontecer. Funcionou? A gente dá um passo a mais. Não funcionou? Onde que pegou? O que a gente precisa rever? É o que eu disse, não existe uma receita de bolo. E o importante do PEI é o registro. Porque quando eu registro isso, se amanhã o meu aluno não é mais meu, mas é seu, você tem acesso a tudo que já foi realizado com ele, a todos os passos que ele já alcançou, a todo o caminho que já foi trilhado, porque isso é dele, isso não é meu, isso não é da escola, isso é do aluno, é o caminhar da vida dele. Né? A gente não pode, para cada lugar que ele vai, ou para cada pessoa que vai acompanhar esse aluno, ele tem que se refazer todo. A gente tem que começar do zero. Né? Então, é um registro muito importante. Porque a gente não pode achar que tudo vai funcionar igual para todo mundo. Que Uhum. não, a gente se surpreende para o bem e para o mal. Então, a gente precisa registrar. O registro é importantíssimo. Na verdade, o PEI deve ser feito pelo colégio, pela instituição que o aluno está matriculado. Só que, assim, ele não é construído sozinho. Eu, na orientação, eu pego o PEI do aluno e eu discuto com as pessoas que estão atendendo o meu aluno, né? Se ele está com psicólogo, eu vou falar com o psicólogo. Se ele está com psiquiatra, eu vou falar com o psiquiatra. Se ele está com tudo isso, eu vou falar com tudo isso, para ver todas as possibilidades dele. Eu vou conversar com os professores para ver dentro dos conteúdos o que a gente pode fazer. O que é a essencialidade do conteúdo de física? O que às Agora, vezes... explica, vou te interromper de novo. Desculpa, que aí quando vier uma palavra que a gente não entende, os leigos não entendem, a gente tem que perguntar.
Explica para gente o que é a essencialidade de um conteúdo. Por exemplo, essencialidade de física, essencialidade de matemática. Matemática não é matemática? Física não é física? Você tem que saber ou não saber? Como é que isso funciona? A essencialidade é o conteúdo básico. É o que a gente acha assim que é o mínimo que aquele aluno consegue. O que é essencial, né? O que a gente acha que ele precisa saber de qualquer forma naquela série. A gente vai trabalhar o ano inteiro com essencialidade. Aí é o que eu disse, a gente vai sentindo do aluno. Não, a gente pode aprofundar um pouco mais. Aí vai depender de cada caso, né? Da gente ir acompanhando o que aquele aluno nos dá. Mas, inicialmente, você precisa fazer uma limpa do que é mais profundo para conhecer o aluno, para ver essa resposta dele. Então, isso é a essencialidade. E aí eu ia voltar a falar do tutor, né? O tutor é geralmente um profissional que trabalha diretamente com o aluno, que a gente poderia comparar, assim, a muito grosso modo, a um professor particular. Ele não é um professor particular porque ele tem um conhecimento maior, porque ele a matéria. Ele está ensinando aquele aluno a aprender, ele está ajudando aquele aluno a se ajustar nas possibilidades dele, e aí é impossível você não trabalhar com o tutor junto com você. Aí, em algumas escolas também se chama mentor, tem que ter um mentor. Tem diversas denominações. Às vezes tem alunos que têm uma pessoa presente de fato em sala de aula. Conforme eles vão ficando maiores, isso é mais difícil por conta deles mesmos, eles não querem se sentir diferentes. Então a gente tem que ajustar inclusive isso, porque a gente tem que dar esse auxílio para eles do conteúdo, mas a gente também quer uma pessoa feliz, né? Uma autoestima boa, se socializando. E aí, nas séries finais, o ter uma pessoa dentro de sala, para uns, é um incômodo enorme. Eles não querem de jeito Sim. nenhum. E aí o tutor tem que ser num outro momento. Agora, eu ia te perguntar o seguinte, quando você fala, então, na essencialidade como o mínimo possível e fala no PEI, no Programa de Educação Especializada, individualizada, isso quer dizer que cada aluno que passa por esse processo inclusivo vai ter o seu mínimo possível particular, é isso? Me Nem escutou? sempre, Cláudia. Nem sempre. Como é que Que funciona? você não precisa. Tem aluno que não precisa de mudança de conteúdo, precisa de mudança de estratégia. Nem todos precisam de redução de conteúdo. Por isso que eu digo, não tem assim essa receita de bolo. Existem alunos, sim, que precisam de redução de conteúdo. Precisa do trabalho com essencialidade. Outros não. Outros precisam de um ledor. O dislexo, por exemplo, eu tenho dislexos que acompanham muito bem o currículo normal, não é necessário fazer nenhuma adaptação de currículo, mas eles precisam de uma pessoa lendo para eles. É uma característica da dislexia, né? Você ter uma compreensão maior quando você ouve do que quando você lê. Agora, eu tenho dislexos que têm um outro grau de dislexia que eles mesmos criam estratégias com a psicopedagoga, e eles não precisam que ninguém leia. Então, esse PEI, na verdade, ele não traz só a questão do conteúdo. Ele traz um planejamento estratégico em relação àquele aluno, onde a redução de conteúdo pode estar presente ou não. Nem sempre a estratégia vai ser essa. E essas reflexões do PEI, elas são compartilhadas, devem ser compartilhadas com os professores? E no caso, em caso positivo, como isso pode ser feito por parte da escola? O que hoje em dia a gente tem feito? A gente faz um PEI um pouco mais elaborado para que fique uma documentação realmente de registro do aluno de passagem. Para o professor, a gente procura pegar o PEI e fazer o mais abreviado possível para ele colocar aquilo em prática. Né? Colocar quase que assim,
em tópicos, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Para o professor não ficar ali no pedagogês, né? Que a gente fala por hábito e acaba dificultando a compreensão. Então, a gente precisa fazer uma coisa prática, realmente. Então, pegar o PEI dentro de um formato de documento oficial para dar para o professor é maltratar o professor. Eu falo, você maltratar meu professor. Eu não vou fazer isso com o meu professor. Meu professor tem muito trabalho, tem uma disponibilidade gigantesca. Então, assim, o que eu posso fazer para facilitar o meu professor, eu faço. Então, ele tem acesso, sim, a todas as informações, a essa troca. Lógico que a gente tem dados que são confidenciais quando dizem respeito a alguma coisa da família. Às vezes, algumas coisas de saúde, a gente conversa sobre o que vai passar, o que não vai passar, o que é importante o professor saber, o que não vai fazer diferença. Não Mas agrega, né? agrega. Então, assim, vai ser uma informação a mais. Para quê? Para o professor ter mais dados para lidar? Não, então a gente passa aquilo que vai ser necessário realmente para o dia a dia. É quase uma releitura, né? E uma releitura, pelo que você está falando, assim, bastante sensível para compartilhar realmente aquilo que vai agregar nesse processo de inclusão efetiva do estudante, que é o nosso objetivo, o nosso foco, né? O nosso goal, né? Afinal de contas. Me conta um pouquinho como é que é a experiência com as famílias. Por quê? Tudo que toca as famílias toca em questões narcísicas, né? Quando a gente é mãe, quando a gente é pai, né? Nós duas sabemos bem disso. Mexe com qualquer coisa, menos com nossos filhos, né? Como é que tem E sido, ao longo dos anos, o comportamento das famílias? Como é que isso interfere no processo de inclusão? eu acho assim, que existem famílias que têm um momento inicial de dificuldade de aceitação. E é mais do que normal. Acho super normal. Só que antes eu via porque um tabu muito grande em relação ao aluno com alguma dificuldade. E vejo que, como isso vem sido mais debatido e mais falado, esse tabu está sendo quebrado. A gente já tem uma aceitação maior das famílias, você já consegue falar com as famílias de uma maneira mais tranquila. É óbvio que não é uma regra geral. Tem pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de aceitação. Mas a grande maioria tem visto que é importante para o seu próprio filho sair daquela situação que muitas vezes é de sofrimento, usar outras estratégias, ouvir outros profissionais. E que quando a gente aceita isso, você vê a criança, o adolescente mais feliz. E eu acho que todo pai e mãe quer ver seu filho feliz. Mais do que passando de ano, mais do que tudo nessa vida, a gente quer o filho da gente feliz. Então, assim, quando você consegue mostrar isso para a família, que aquilo dali vai tirar um peso de cima do filho dele e não colocar, né? Não é um estigma, é só um outro olhar. Isso aí é muito importante, é o que você falou, né? Assim, tudo que os pais querem quando eles chegam, às vezes aflitos e às vezes até um pouco reativos, é que os filhos sejam felizes, né? E aí eu junto isso com uma pergunta acerca, da inclusão, pensando mais a questão das habilidades socioemocionais, porque a escola ela tem como tarefa, né, a questão da educação formal, né? Então os conteúdos que são apresentados, o mínimo necessário para que ele saia informado, né, desse conhecimento historicamente produzido aí, né, na sociedade, mas existem as questões de habilidades socioemocionais. Como é que é esse trabalho no que diz respeito à inclusão? Olha, eu acho que esse trabalho ele já é um trabalho que faz parte da escola atual, como obrigatório para todos os alunos, para todos. Todos os alunos precisam ser trabalhados nas questões socioemocionais, nessas habilidades. Porque não adianta você ter um aluno que é nota 10 em tudo, é brilhante em todos os conteúdos, mas que não consegue se relacionar, não consegue ouvir, não consegue ter empatia. Se ele não tiver essas habilidades, aquele conhecimento dele vai ser muito pouco útil. Então, para todos os alunos, a questão socioemocional hoje em dia tem que ser muito trabalhada. No
os alunos de inclusão, mais ainda. Porque, normalmente, eles têm como característica a dificuldade social também. E, como eu disse, a questão do conhecimento, a questão da informação, hoje em dia chega por muitas vias. Então, ele não pode não aprender uma coisa agora, aprender daqui a 2 anos, aprender daqui a 3, nunca aprender, ou aprender uma outra coisa que vai ser muito mais importante para ele, ou que ele vai conseguir usar numa prática profissional para ter uma vida. Então, assim, essa questão do conteúdo, ela é importante, mas o que fazer com esse conteúdo, como me relacionar, isso eu acho que virou um ponto assim chave em todas as escolas. Quem não pensa nisso, não tem mais essa coisa de você ser tradicional, construtivista. Isso não está abarcado nessa questão de metodologia. Isso é atual. A escola que não pensa nisso é arcaica. É arcaica, porque a gente não vive do muro da escola para dentro. A gente vive dentro de um contexto do bairro, da nossa cidade, do nosso país, do mundo, e é preciso transitar por isso. E para transitar por isso, eu tenho que ter habilidade socioemocional. E no contexto da inclusão, quando a gente precisa fazer a redução de conteúdo, é pensando nesse sentido. O conteúdo, ele não pode ser mais importante do que a formação dessa pessoa, do que a socialização dessa pessoa. O conteúdo começa a tomar um tempo tão grande desse indivíduo que ele não tem tempo para ser um indivíduo. Eu tenho o meu adolescente hoje fala para mim, eu tenho que estudar o tempo inteiro, eu não faço outra coisa. E é verdade. Então, quando você faz para ele a redução do conteúdo, porque para ele, enquanto para aprender uma determinada coisa, um aluno que não tenha dificuldade vai daqui e aqui, e ele vai ter que dar 10 voltas para chegar no mesmo lugar, né? Ele não está conseguindo conversar na hora do recreio, ele não está conseguindo participar do videogame, ele não está conseguindo fazer as coisas da idade dele, que são importantes que ele vivencie também. Mesmo. Uhum. E olha, Cris, eu vou te falar uma coisa, assim, para mim é uma alegria, um contentamento muito grande ouvir você falando que hoje já não existe mais espaço nas escolas e nem na sociedade, né, se a gente ampliar um pouco, para que a inclusão não aconteça. Porque, na verdade, eu desde que saí, né, das escolas há um ano atrás, né, eu tenho tentado trabalhar esses temas exatamente nesse sentido, exatamente tentando mostrar que existem questões que são direitos do sujeito, direitos do indivíduo. São hoje questões até maiores do que temas educacionais, são questões de cidadania. E aí, quando você fala isso para mim, é tão bonito, me toca tanto, fico tão emocionada, assim, agradeço você fazer essa fala. A gente não combinou as falas antes, né? Isso é uma coisa importante, né? Uma conversa realmente, uma bate-papo, né? Um ping-pong aqui. E para mim faz todo sentido isso que você está falando. Eu fico muito feliz porque é muito importante as pessoas todas e de todas as áreas, sabe? Da área de psicologia, da área de fonoaudiologia, da área de psiquiatria, da área de psicopedagogia, da área de pedagogia, não importa a área, que tenha essa clareza da área pedagógica, todos os especialistas da área de educação, né, com as suas disciplinas diferentes, tenham essa noção. Isso é uma questão de cidadania, é uma questão de direito cidadão. Então, essa é uma fala que me conforta. Aí eu vou engatilhar pedindo para você falar um pouquinho, nesse contexto, da importância das equipes multiprofissionais ou multidisciplinares ou interdisciplinares. Como é que você vê essa questão na escola no que diz respeito à inclusão? Até de forma mais ampla, se você quiser. Olha, eu acho que trabalhar de forma interdisciplinar é fundamental, porque nenhum especialista tem conhecimento de tudo. Ele tem conhecimento ali da área dele, mas ele não tem a visão do outro. Então é preciso ter essa troca. E trocar é sempre muito rico. Quanto mais eu acho que quanto mais cabeças envolvidas, quanto mais a gente pensa a respeito, mais rico é o trabalho.
Então, assim, quando eu entro em contato com uma fono e eu assumo que eu sou pedagoga, eu não sei o trabalho da fono e eu vou aceitar o que ela vai me dizer que é necessário para o meu aluno, e ela aceita que eu sou educadora, e eu vou dizer para ela, dentro de uma escola, isso é inviável. Como a gente pode fazer para adaptar isso, para isso acontecer? E a gente une as nossas forças para que aquilo aconteça, o paciente dela, o meu aluno, é que sai ganhando. Então, assim, não dá para você pegar o aluno e despedaçar ele em vários casos. Ele é um pedacinho da fono, ele é um pedacinho da psicóloga, ele é um pedacinho do psiquiatra, um pedacinho da família e outro pedacinho da escola. Não, não existe isso. Ele é um ser Perfeito. inteiro que está tendo diversos atendimentos. Então, nós que estamos fazendo esse atendimento, temos que nos unir para seguir a mesma linha. Eu tenho que saber o que a psicóloga está fazendo. E aconteceu isso, é melhor eu conversar com a Cláudia, porque está batendo com aquilo que ela está fazendo. Cláudia, você disse para mim que o fulaninho já estava melhor sob esse aspecto. Hoje, rateou. Acho que a gente vai ter que dar um passo para trás. Ô, Cláudia, aquilo que a gente achou que ele não ia conseguir, ele fez. Ele foi. Então, tem que ter essa troca para que o trabalho, de fato, tenha sentido para a criança, para o adolescente. Né? Então, a gente tem que ter esse retorno. Porque muitas vezes o que ele apresenta no consultório, ele não apresenta no colégio. Muitas vezes o que ele apresenta no colégio, ele não apresenta em casa. O que ele apresenta em casa, ele não apresenta. E assim vai. Se a gente fecha esse círculo, né, de atendimento em volta do aluno, o sucesso e o progresso acontecem de uma forma mais efetiva e mais eficaz, sem dúvida nenhuma. Acontece mesmo. Então, quanto mais pessoas especializadas estiverem comprometidas e ligadas, porque é o que eu disse, não adianta serem trabalhos fragmentados. Quando a gente fala de interdisciplinariedade, a gente está falando de pessoas com especializações diferentes, mas ligadas entre si. E não cada uma no seu Uhum. lado a lado, cada um no seu quadrado. Não, a gente tem que ter uma conexão. Se essa Até porque conexão o próprio conhecimento, ele não é estanque, né? Então, por exemplo, se você pensa na psicologia e na pedagogia, a gente tem aqui uma psicóloga e uma pedagoga, né? Você tem todo o olhar da questão da estrutura da escola, do fazer pedagógico, do fazer do professor. Você hoje trouxe aqui, e aí é para o meu perfil, né? Eu tenho vários estudantes de psicologia que estudam aqui e que estão no perfil e que querem a área da psicologia escolar. E aí tem que entender, o pedagogo, ele tem por excelência, Carol aí, ó, nossa ex-estudante aí, ó, Cris, querida e hoje estudante de psicologia. Ele tem todo o olhar dele. Hoje você fez uma fala assim com relação aos professores, e eu, como psicóloga, fiquei pensando enquanto você falava. Será que eu teria condições de pensar, raciocinar dessa forma que a Cristiane raciocinou? Porque eu até saí de sala de aula, minha origem é sala de aula, mas em geral os psicólogos eles não têm essa formação inicial. A gente já tem um olhar voltado para quê? Para questões de saúde mental, para as patologias, né? Para a noção de discernimento, né? Do que determinado sintoma significa. Então, é exatamente isso, é o cruzamento entre as áreas que vai transformar esse trabalho em alguma coisa fecunda. Então, é fundamental isso que você está falando. é a gente, Cláudia, vestir a sandalinha da humildade, né? E entender que não existe dono desse pedaço. Ah, não, o aluno que tem isso, quem cuida é o psicólogo. O aluno está no colégio, então quem vai mandar aqui sou eu, porque eu que sou do colégio. Não, não tem isso. Né? Tem uma união de forças. Né? Tem diferentes olhares, diferentes experiências que estão se unindo para conseguir o melhor proveito, o melhor daquela pessoa. Né? O que a gente pode tirar ali de tudo de bom, porque todo mundo tem coisas boas a oferecer. Todo mundo tem, todo mundo. O aluno que você olha e que você diz assim, nossa, mas esse daí, o que a gente vai fazer? Esse daí tem muita coisa de boa para dar. Eu sou muito apaixonada pela inclusão, porque todos os meus alunos de inclusão eu considero que foram um presente de Deus na minha vida.
né? Então, assim, é muito difícil você dizer que um aluno de inclusão não teve proveito, não teve aproveitamento de um trabalho. A gente tem que tirar esse rótulo de que o sucesso é você chegar no lugar X. Não. O sucesso de um é chegar no lugar X, no do outro é no Y, o do outro é do Z. Para cada pessoa existe um estágio de sucesso, um desejo de sucesso, uma visão de sucesso. Isso não é um lugar único. O que eu ia dizer é que você falou uma coisa muito bonita. Todo aluno de inclusão foi um presente de Deus para mim, né? E aí eu te pergunto, com esse processo de inclusão, é só o aluno de inclusão que ganha, Cris? Olha, foi um presente para mim, não. Ele foi um presente para todo mundo que conviveu com ele. Ele faz com que o professor se reinvente e descubra ou redescubra a sua capacidade profissional. Ele faz com que a família tenha outro olhar sobre ele e veja que ele não é um filho problemático, ele é um filho de muito sucesso, só um sucesso diferente. E os alunos que convivem com eles aprendem a ter resiliência, aprendem a ter humildade, aprendem o que é você brigar para estar num lugar, que as coisas não caem do céu, e o quanto uma luta ela traz crescimento para a pessoa. E eu vou dizer assim, é muito bonito você ver como os outros alunos se engajam com os alunos de inclusão. Os adultos são os grandes preconceituosos. As crianças e os adolescentes, quando eles vivem isso de verdade, que eles veem que está tendo todo um apoio, que há aquele aluno foi comprado pela instituição. Está aqui, ó, é nosso, é de todo mundo, vamos ajudar. Ele veste essa camisa também. Ele participa disso também e participa de uma maneira, às vezes, muito mais produtiva do que a gente imagina. Porque ele chega para o outro e fala, agora eu não vou fazer para você, não. Se vira. Vai lá. Vai, é a sua vez. Vai que você consegue. Aí eu fico, às vezes, olhando assim, ai, meu Deus do céu, vou ter que intervir nisso aí. Aí o outro vai lá e fala, pô, eu vou. Aí ele vai lá e faz. Aí o outro, viu? Eu disse que você conseguia. Você vê coisas lindas de convivência. Você vê coisas lindas de superação. Você vê uma possibilidade de empatia na vida. Você sai do discurso e coloca isso ali na prática do dia a dia. Então, você está criando seres humanos de verdade, sabe? Que conseguem ter um outro olhar para as pessoas. Quando eu vejo, para mim é emocionante até falar disso assim, quando eu vejo meu aluno falar para o outro assim, vai lá, se vira, mas aquele vai lá, se vira, não é uma grosseria, é uma coisa dele assim, vai, você consegue. Ah, não vai ficar com esse mimimi. Eu vi isso aí na semana passada, foi gozadíssimo. Não vai ficar com esse mimimi, não. Eu já disse que você consegue, vai falar, você que vai falar. Aí o outro ficava olhando com uma cara assim, uma cara fechada do tipo, eu não consigo. Ele, vai, já mandei você ir. Aí ele foi. Quando ele conseguiu, os outros fizeram uma festa. Aí ele se sentiu. Cara, isso vale mais do que qualquer conteúdo da vida. Isso é uma vivência que não tem preço, não tem livro, não tem nada que vai ensinar. Livro nenhum vai ensinar isso para uma outra pessoa. Livro nenhum vai fazer com que o seu filho aprenda isso. Só o convívio com o diferente. Só isso faz a gente entender que no mundo existem muitas possibilidades. Existem muitas pessoas, existem muitos caminhos, que se existisse uma receitinha de bolo de felicidade, todo mundo ia lá ali e fazia. E você também falou uma coisa tão importante, tá me escutando? Tô Sim, né? Você falou uma coisa tão importante, que é dos profissionais calçarem as sandálias da humildade. É muito difícil calçar as sandálias da humildade, né? Porque cada um de nós tem os nossos pecados capitais, né? E a vaidade é um deles, né? Então, trabalhar isso internamente é muito importante. E aí você traz uma coisa lindíssima, que é o quanto nós devemos
aprender com as nossas crianças e adolescentes. Tantas e tantas vezes, em contato com eles, nós vemos que eles são tão mais generosos que a gente em tantas coisas que a gente também se vê obrigado a nos tornarmos pessoas mais generosas. Então, nesse sentido, eu entendo quando você fala, né, que se cria resiliência em todo o ambiente, nos estudantes, nos professores, na comunidade escolar. E isso é uma coisa, é um processo lindíssimo, né, Cris? Olha, Cláudia, tem assim umas 2 semanas que um aluno meu, que é um aluno bem difícil, porque ele tem TOD, né? Transtorno opositor, o desafio faz parte dele. E ele veio com um discurso para mim sobre uma situação que tinha acontecido, que ele disse assim: Cristiane, por que as pessoas hoje elas gostam tanto de brigar pelo ódio? Tudo agora virou discurso de ódio. Mas ele fez uma colocação assim tão pertinente que se eu soubesse que ele ia falar aquilo, eu tinha filmado. De tão sensível que foi a percepção dele por uma situação corriqueira que no fundo estava trazendo um discurso de ódio. E como a gente tem alimentado o ódio em vez do amor. Ele colocou isso mesmo. Por que a gente alimenta o ódio? Aí eu falei para ele: nossa, eu não sei nem o que te responder. Eu não sei o que te responder. Porque naquela hora ali, era ele que estava me ensinando. Fui eu que tive que parar para pensar no quanto verdadeiro era aquilo que ele estava falando. Sabe? Então é Sim. impossível quem trabalha com o outro não aprender. A gente não entrar numa escola só para ensinar e a gente não tiver nada para aprender, é melhor a gente trabalhar com burocracia, com outra coisa. Quando a gente estiver ali Isso mesmo. a gente está sempre aprendendo. E eu acho que eu acho que esse é o nosso grande alimento. É o que nos alimenta. É estar sempre aprendendo. Com certeza. Também. Com certeza. E olha, Cris, hoje eu aprendi muito com você. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu queria a gente caminhando para o final, né? Estamos aí com 1 hora de live, e aí eu não costumo passar muito, porque senão também cansa a nossa audiência, né? Eu queria que você terminasse deixando uma mensagem final para as pessoas que nos assistem hoje e que depois vão assistir essa live. O que você deixaria de mensagem, se você pudesse deixar uma mensagem acerca da inclusão, né? O que você deixaria de mensagem para as pessoas? Cláudia, hoje em dia eu gosto muito dos posts rápidos do Facebook, do Instagram. Eu vi um que dizia o seguinte, que rótulo foi feito para garrafa, para remédio, não para pessoas. Então eu acho que isso cabe assim como uma luva na inclusão. Não tem rótulo para pessoas. Todas as pessoas, quando a gente olha para elas, tem que estar escrito assim, possibilidades. E aí, assim, para ir encerrando, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a presença da Cris aqui na nossa live. Muito. Nicole está aqui agradecendo. Olha lá, aprendemos muito, Nicole. Obrigada, querida. Aprendemos mesmo, mesmo. Escutei muitas coisas que me fizeram refletir, que com certeza absoluta vão me tornar também uma pessoa, uma profissional melhor. Como eu realmente acredito que receber estudantes com algum tipo de deficiência torna a escola e os outros estudantes e os educadores pessoas melhores. Eu acredito numa sociedade que não lide de forma tão odiosa como hoje nós temos lidado uns com os outros. E todo o trabalho do meu perfil, todo o trabalho das minhas redes tem caminhado nesse sentido. Aí a gente está ganhando aí vários elogios, Cris. Então, gente, eu quero me despedir com um beijo no coração de vocês, desejar um excelente final de semana, agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente. Cada vez que vocês nos prestigiam, cada vez que vocês nos escutam,
Vocês incentivam um trabalho que para a gente tem uma força muito especial, né? E quando a Cris fala, né, que a coisa que ela mais adora fazer na escola é a inclusão, isso aí faz diferença na vida de tantas pessoas, tantas pessoas. Então, olha, não são vocês que têm que dar a agradecer, não. Nós é que temos que agradecer pela presença de todos e todas, tá? Beijo grande para vocês. Cris, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Fiquem com Deus.